Preparei para você um pequeno resumo da mensagem que vou pregar hoje na Igreja do Nazareno de Atibaia. E eu estou muito feliz por poder fazer isso, porque falar a respeito da palavra é a minha missão. Eu espero que você seja edificado. Prepare a sua Bíblia, abra em 2 Reis, capítulo 14, e seja abençoado. Hoje eu pretendo contar para vocês a história de Azarias e Joás, dois reis, um país dividido, dois modos de viver e duas histórias que mostram como o pecadinho é um fio solto que, ao ser insistentemente puxado, vira um pecadão. 2 Reis 14:1. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jeoadã, de Jerusalém, e fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, seu pai, porém, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Estamos vendo aqui que houve uma sucessão de liderança, tanto no reino de Israel Sul, cuja base era Jerusalém, quanto o reino do norte, cuja base era Samaria. Em Israel Sul, Jerusalém, havia apenas 3 eleitores que colocavam o rei no trono: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, só 3 eleitores. Jerusalém tinha um governo teocrático. O critério básico para ser eleito era ser da família de Davi. Havia, é claro, um julgamento, uma avaliação envolvendo uma comparação. E nós vemos isso no capítulo anterior, aonde sempre se dizia se a pessoa ali em Jerusalém reinava bem ou reinava mal, sempre comparando com Davi, o grande exemplo de estadista que nós temos na Bíblia. Quer dizer, Davi era a base desse julgamento e fez muita coisa boa, mas fechou os olhos, e estou falando agora de Azarias, que apesar dos benefícios trazidos para a nação, fechou os olhos quando lhe foi conveniente. Aplicou a lei de Moisés e não a vingança, como está aqui no versículo 5 e 6, uma vez confirmado o reino em sua mão, matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, porque ele estava exercendo um juízo com base na lei mosaica. E se considerarmos que ele vivia uma época em que os reis, ao invés de aplicarem a lei, eles estavam acima da lei e usavam a sua autoridade para extravasar seu instinto vingador, porque aqueles homens tinham matado seu pai. E com isso ele deu um duro golpe na doutrina da maldição hereditária, porque a lei dizia que cada um deve morrer por causa do seu próprio pecado, não por aquilo que o seu pai fez. E olha que ele era um sujeito bom. Eu entendo que a maldição hereditária é uma coisa do Velho Testamento, veterotestamentária, e que não se aplica hoje a nós que somos crentes. A nós, cristãos,
somente a nós cristãos, porque aqueles que não se converteram continuam sob maldição do pecado, vão ter que pagar por causa do seu pecado. Mas como disse Ezequiel lá no capítulo 18 do seu livro, se os pais comerem uvas verdes, os filhos não vão ter os seus dentes estragados, porque os pais comeram uva verde. Quem comer uva verde terá o seu dente estragado. Quem não comer não será estragado. Na realidade, Ezequias não fez indicações políticas para o Supremo Tribunal. Ele fez como Davi faria, seguindo a lei de Moisés. No entanto, deixou uma pontinha de fora. Tão somente os altos não se tiraram. E o povo ainda sacrificava nos altos, nos montes, sacrificavam a deuses como Moloque, Baal, Astarte. Enfim, ele deu uma escorregadinha, por isso que a Bíblia diz que ele não fez tão bem quanto Davi, embora tenha feito o bem. Olha, porque geralmente esses altares eram feitos para Baal, uma espécie de toma lá da cá, quer dizer, ele deve ter combinado com aquela turma mais ou menos o seguinte: olha, eu deixo vocês continuarem a sacrificar se vocês apoiarem alguns dos projetos que eu tenho aqui para a nação. E essa velha política é antiga, uma espécie de toma lá da cá. Afinal, deve ter pensado Ezequias, um altar ali, outro aqui. A gente sempre tem uma desculpa para minimizar um pouco o peso do nosso pecado. Porque o pecadinho, mesmo assim, o pecadinho não passa de um fio solto na roupa, sabe? Que se você vai puxando, vira um pecadão. Uma brechinha vira uma porta escancarada. Outro problema que apresentou para Ezequias, um outro escorregão, foi a ambição de vitória, porque naquela época os reis que acumulassem mais vitórias seriam muito mais respeitados, e por isso ele achou que poderia enfrentar um exército maior e desafiou o rei do norte. E Jeoás, o nome dele, para disputar, brigar, sair no braço, no tapa, na flecha, na espada, com tudo que os dois exércitos tinham para fazer. Sabe que o sonho de uma pequena vitória, porque ele havia acabado de derrotar um pequeno exército e achou que podia encarar agora a Jeoás. Puxa vida, que coisa, se deu mal. Porque ele queria acrescentar esse feito ao seu currículo, uma vitória grande. E olha, vou dizer uma coisa, se for Deus o responsável por formar o nosso currículo, inclusive o de Azarias, lá estaria falando que ele é um perdedor. Porque são os nossos últimos feitos, é claro, que ficam guardados na memória. E esse último feito dele foi um verdadeiro desastre. Sabe como é que é? Pecadinho é um fio solto, que ao ser insistentemente puxado vira um pecadão. Um abismo traz outro abismo. Você deu uma escorregadinha ali,
Depois você experimenta uma um pouquinho maior para ver se dá, se aguenta. Mas em Samaria, já pulando para Samaria, o reino do norte, o trono ali era tomado em meio a disputas e golpes. Não era a família de Davi, porque Deus prometeu para Davi um trono em Jerusalém, mas esse trono de Samaria foi inventado por Jeroboão. E para suceder os reis, valia qualquer coisa, uns sucederem os outros. Ora, essa disputa era entre os mais ambiciosos, em outro momento entre os mais traiçoeiros, depois entre os que fizeram um planejamento melhor, ou talvez entre os que estavam dispostos a ir mais longe na sua trama, aplicar golpes cruentos, terríveis, envolvendo morte, assassinato, traição. E lá em Samaria, quando o rei tomava posse, havia também uma avaliação, mas não baseada no exemplo de Davi, mas no exemplo de Jeroboão, o homem que começou tudo com um golpe. Porque quando a gente começa errado, a gente anda errado. E parece que a cada geração o problema aumenta ainda mais. Mas, pelo menos, Jeoás não era nada modesto, né? O sujeito, Jeroboão era o seu modelo, dividiu a nação inteira e agora ele foi o sucessor desse reino lá de Samaria. Modesto. Ele queria apenas um reino para si, custasse o que custasse. No entanto, Jeoás deu um bom conselho para Azarias, que o desafiou. Peraí, é melhor você ficar em casa. Não está vendo que o meu exército é maior? Eu ainda tenho aqui a ajuda da Síria. Você não vai aguentar esse negócio, não. É melhor você ficar em casa do que depois ser envergonhado com constar no seu currículo um mico tão grande quanto esse. E ele estava certo, porque aconteceu um mico. Às vezes surgem bons conselhos de lugares inesperados, até do diabo, viu? Quanto à nota que tanto Jeroboão quanto todos os seus conselheiros tiveram, é aquele carimbo, né? Fez o que era mal perante o Senhor, segundo Jeroboão. Isso equivale a dizer que traiu, mentiu, fez intrigas, contratou assassinos, fez de tudo que era ruim para chegar no trono. Mas vejamos aonde foi parar o reino dirigido pelos sucessores de Jeroboão. Pecadinho aqui, outro pecadinho lá, foi aumentando. Então, eles eram os mesmos que aprenderam com o mestre errado. E assim como ele, fizeram o que era mal perante o Senhor. Mas por qual motivo, então, eles foram castigados? Existe um versículo aqui, em 2 Reis 17, 7, que diz o seguinte: tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus. Trocaram Deus que se alegra em salvar pelo que se alegra em matar, roubar e destruir. É isso. Porque é assim, meu querido. Quando você começa a pecar, você esquece o lugar
aonde aperta o freio, porque pecadinho é um fio solto, que ao ser insistentemente puxado, vira em pecadão. Um pequeno erro aqui, um pouquinho maior ali, lá na frente, um erro enorme, e o desastre acontece. Saia logo desse caminho, volte-se logo para Deus e tenha um bom dia, viu?